Uma nova pesquisa Datafolha, divulgada essa semana, colocou o ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto para a eleição presidencial de outubro. O presidente Jair Bolsonaro tem 28%. São os dois únicos candidatos a ultrapassar os 10% de intenção de voto. Segundo o agregador de pesquisas eleitorais aqui da CNN Brasil, os números são bem semelhantes, com 46% para Lula e 31% para Bolsonaro. E justamente sobre o cenário eleitoral para as eleições presidenciais, a gente vai conversar agora com a cientista política Deise Chiocari. Deise, bem-vinda mais uma vez aqui à CNN. Obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, bom dia. É um prazer falar com vocês. Obrigada, Deise. Até aqui as pesquisas vêm apontando um cenário bem semelhante, né? Agora, uma das coisas que chamou a atenção foi justamente no dia que os pesquisadores estavam na rua para colher os dados dessa pesquisa durante essa semana, o ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro tinha sido preso e a gente não viu um reflexo disso. Alguns cientistas políticos apontavam para uma possibilidade de um reflexo disso no desempenho do presidente Jair Bolsonaro e isso não aconteceu, né, Deise? Tem alguma explicação? O que pode ter acontecido para a manutenção do desempenho de Bolsonaro nessa pesquisa? A manutenção do desempenho dele se deve ao fato de que até agora o presidente Jair Bolsonaro continua trabalhando com uma pauta que é muito comum à bolha dele, que são as pautas de costumes, né? A gente viu isso nos últimos acontecimentos com o assassinato dos indigenistas e todas as crises que envolvem o governo. Se vocês repararem bem, o presidente Jair Bolsonaro ele sempre volta para uma pauta que lhe é segura, que é de costumes. Então, ele vai contra o aborto, ele fala que no governo dele não tem corrupção. Então, ele acaba falando sempre para essa bolha dele. Vocês sabem que essa semana, o bom de pesquisador é que a gente anota tudo o que acontece e sempre faz uma análise. Eu estava revendo as minhas análises de 2018, da época da eleição, de setembro mais precisamente. E o presidente Jair Bolsonaro, naquela época, tinha 22%. Se eu não me engano, isso era uma pesquisa da segunda semana de setembro de 2018. O que significa isso? Ele sempre fala, esse índice de intenção de voto entre 22% e 28%, é essa bolha que mantém ele sempre cacifado para uma disputa eleitoral. Então, essa pesquisa, o que ela identificou, pelo menos para a gente, como cientista político, é que ele continua fazendo essa pauta de costumes e falando para a bolha dele, por isso que ele não avança. Agora, a questão do Milton Ribeiro, ela deve se manifestar com mais força na próxima pesquisa, né? Aí a gente ainda tem alguns desdobramentos dessa operação, então provavelmente na próxima pesquisa a gente veja um resultado mais efetivo do que tem acontecido agora, né? Oi, Deise, a Thaís Herédia falando aqui, minha cara. Foi interessante você citar 2018, porque naquela época, na época deputado, né, Jair Bolsonaro, ele era conhecido, mas não como um candidato, inclusive candidato viável à presidência da República. Agora ele está há quase 4 anos como presidente do país e nesses 4 anos enfrentando a pandemia, uma série de problemas de relacionamento institucional entre os poderes. A avaliação sobre ele é muito mais profunda e ampliada do que naquele momento em que o país vivia uma expectativa muito grande de fugir do que representava a política brasileira nos últimos anos. Quanto você acha que o fato dele estar na presidência há 4 anos e ter uma rejeição tão grande pode evitar que ele traga uma surpresa ali no final do período pré-eleição? Como você citou, em setembro ele ainda tinha 22%, ele acabou indo para o segundo turno. Quanto você acha que o fato dele estar na presidência e ter alcançado uma rejeição tão grande nesses últimos anos pode comprometer um ganho dele no final? Thaís, compromete muito, né? Eu acho que o ponto todo é que os cenários de 2018 para 2022, eles mudaram muito, mas a forma como o presidente lida com isso, não. Quando ele entrou na campanha de 2018, a gente viveu uma campanha que era um reflexo da Operação Lava Jato. O eleitorado estava muito desgastado com a questão da corrupção e queria alguma coisa diferente a tudo que estava ali, né? E o presidente Jair Bolsonaro conseguiu fazer com que uma narrativa de a falta de historicidade no Congresso fosse confundida com eu não sou a velha política, né? Como ele não tinha muita expressão no Congresso, ele conseguiu fazer com que as pessoas pensassem que ele era a nova política, né? Agora, em 2022,
ele não tem mais essa história para contar, né? Ele não é mais a nova política que ele conseguiu incrustar no eleitor, né? Ele tem 4 anos de um governo que foi extremamente delicado porque sofreu uma pandemia, sofreu com uma guerra na Ucrânia, um choque inflacionário global, então ele tem muita coisa para explicar. Some-se a isso, esse escândalo com o ex-ministro da Educação, os cenários são completamente diferentes, mas o ponto é que ele segue fazendo a mesma coisa de 2018. Então, se ele não oferecer uma resposta para a inflação, que é o grande ponto desse ano, não tem como ele crescer. Não tem como ele sair desses 28%, 30%, que acho que é o máximo que ele consegue atingir se ele não oferecer uma resposta suficiente para a população. Porque o problema agora, a gente tem um caso de corrupção, é um grande golpe na democracia, passa a sensação para o eleitor de que se submeter à coerção do sistema é a regra e não a exceção. Mas o grande problema é que o eleitor hoje não tem comida na mesa, não consegue abastecer o carro e não consegue ter dinheiro para ir para o trabalho, para pagar a passagem. Então, são essas as respostas que ele tem que dar e não continuar com essas pautas que ele manteve em 2018, essas pautas de costumes e ataque às instituições. As pessoas agora não querem essas respostas. Deise, Tainá Farfan falando agora com você de Brasília. Diante desse cenário, que nós temos 2 nomes despontando nas pesquisas, na sua avaliação, quais as chances desse cenário mudar e de um nome da terceira via deslanchar? Tainá, não tem, assim, no que eu avalio da ciência política, não tem a menor possibilidade de um nome da terceira via surgir agora. Por quê? A gente tem, nessa disputa eleitoral de 2022, 2 nomes populistas muito fortes. Normalmente, quando o país enfrenta uma crise política, como foi a de 2018, né, do período da eleição de 2018, e como é agora, com um cenário completamente diferente, completamente sensível, como eu falei aqui, de choque inflacionário, de guerra, de pandemia, os estudos da ciência política, indicam que o eleitor ele sempre vai procurar por um líder populista. E a gente tem hoje 2 dos maiores líderes populistas da história da política do Brasil, que são Lula e Bolsonaro. Então, não tem como uma terceira via surgir num cenário tão polarizado. Isso desde o ano passado eu venho falando, quando ainda se cogitava o nome do ex-ministro da Saúde, Mandetta, e o ex-presidente Lula já dizia que ia se candidatar, não tem como entrar uma terceira via nesse momento. Terceira via ela pode surgir para a próxima campanha presidencial com um nome a ser trabalhado até lá, que consiga quebrar essa polarização. Mas, historicamente, nessa eleição de 2022, é praticamente impossível. A gente sabe que aqui no Brasil acontece de tudo, né? Vide essa pesquisa de setembro de 2018, mas hoje, com esse cenário que a gente tem, não. É entre Lula e Bolsonaro, que são 2 líderes populistas muito fortes. Agora, o que aconteceu para a gente chegar aqui, né, faltando aí 100 dias, basicamente, para as eleições, Deise, para chegar a, mais uma vez, esse cenário polarizado, né? Porque muito se falava em uma terceira via, em um nome né, nem Lula, nem Bolsonaro. Foi uma desorganização da terceira via ou esse seria realmente o caminho natural das coisas, hein? Como é que você consegue desenhar como a gente chegou até aqui hoje, dia 26 de junho, com esse cenário tão polarizado, um reflexo do que a gente já viu em campanhas anteriores? A gente sempre viu, desde a redemocratização, uma polarização muito forte entre PT e PSDB. Mas se tu for ver, por exemplo, quando foi Fernando Henrique Cardoso e Lula, essa polarização ela não era tão forte, né? Era mais uma polarização partidária. Mas é como eu falei, o momento de crise política, os últimos anos que a gente viveu, se a gente for pensar, gurias, a gente teve uma presidente mulher que foi rechaçada pelo sistema, a gente teve um vice assumindo, né, no que é considerado golpe, por outros não golpe, mas enfim, a gente teve uma quebra do sistema democrático com isso. Aí a gente teve uma eleição completamente permeada pela corrupção, então são cenários de quebra do andamento da democracia, então cenários que propiciam a instabilidade democrática. E aí, nesses momentos, a gente não quer uma terceira via. A população quer. Eu acho que o nome da terceira via ele surge justamente porque esses 2 nomes, a esquerda e a direita, eles não oferecem as respostas que a gente quer. Só que o nome que foi apresentado para a terceira via, por uma série de fatores que a gente poderia ficar horas falando aqui,
a desorganização do PSDB entre Dória, Eduardo Leite, o próprio Aécio Neves. Essa quebra do PSDB ela foi muito importante nesse processo para não deixar a terceira via andar. O nome muito em cima, a escolha da Simone Tebet muito em cima do processo eleitoral também não favorece o surgimento de uma terceira via. Terceira via em todos os países que elas foram construídas, elas foram um processo demorado, não é uma coisa da noite para o dia. E aí, nesse meio, nesse momento de crise política, de novo, como a gente falou aqui, pandemia, guerra, e volta da inflação, a gente vai querer sempre um salvador da pátria. Esse é o grande problema da democracia, procurar salvadores da pátria. Mas o momento todo de crise que a gente vem vivendo já há anos, não é só desse governo, ele propicia o surgimento desses líderes populistas que vêm como salvadores. É isso que as pessoas querem, alguém que nos salve e nos tire desse caos que a gente está vivendo. Deise, quero terminar aqui. A gente, enquanto te ouve, passa várias imagens, né, como referência para quem está assistindo a gente. E tem muita imagem, agora a gente está vendo a Simone Tebet, por exemplo, porque estávamos falando da terceira via, mas também mostramos muitas imagens da urna eletrônica, que tem sido alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro, que resolveu adotar essa campanha contra o sistema eleitoral brasileiro, despertando muita preocupação sobre, inclusive, um processo democrático de transição em caso de perda, né? Claro que nós estamos aqui tratando sempre com hipóteses, mas a semente da dúvida e do confronto, ela já está plantada. Então, esse é mais um elemento novo nesse cenário todo conturbado que você coloca. Eu gostaria de ouvir a tua análise sobre este risco, o risco do sistema eleitoral brasileiro ser colocado em xeque ou ser negado pela presidência da República. Eu acho que o grande ponto, eu volto sempre para a redemocratização, mas assim, desde a redemocratização é a primeira vez que a gente vê esses ataques constantes à democracia. Eu não acredito que não vá haver a transição democrática, mesmo o presidente Jair Bolsonaro perdendo. Por que eu falo isso e eu sempre reitero isso? As nossas instituições, elas funcionam. Então, o Congresso reage quando tem um ataque à democracia, os próprios militares no governo Bolsonaro já reagiram, algumas vezes eu estava revendo isso ontem nas pesquisas, eles reagem, eles dão declarações dizendo que são a favor, sim, da ordem democrática. A gente tem um fator fundamental que pode ser atacado todo dia, mas a imprensa reage com muita força. Então, eu acredito que a transição democrática ela vai acontecer. O ponto é que a gente tem que permanecer sempre vigilante. Toda vez que as instituições sofrem um ataque, a gente tem que reportar, tem que manifestar e tem que reagir contra. Mas eu não acredito que vá haver um golpe efetivamente, porque as nossas instituições funcionam. Vocês sabem, gurias, que o meu trabalho de pós-doutorado, se vocês me permitem aqui só um parênteses, mas ele foi ler todas as declarações do presidente Jair Bolsonaro enquanto ele era deputado federal. E todo final de março, ele falava que haveria um golpe militar no Brasil, que os militares deveriam voltar ao poder, e isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a nossa democracia, ela é imatura, ela é uma democracia que eu costumo dizer que ela está sempre num desenvolvimento ad eterno. Ela não é plena, como fala a nossa Constituição, porque nem todas as pessoas têm acesso à saúde, educação e transporte público. Mas ela está em desenvolvimento, e é justamente por essa democracia estar em desenvolvimento que eu não acredito que esse ataque às instituições ele vá permanecer por muito tempo, porque as reações elas acontecem o tempo inteiro. Mas isso é extremamente perigoso, porque ele quebra a ordem democrática. O que o presidente Jair Bolsonaro faz é instaurar a dúvida nas pessoas. Mas eu acredito que aí entra o papel da imprensa, do sistema de freios e contrapesos, que é cada um vigiar o outro para não deixar que isso se estenda, né? Esses ataques é a forma que ele consegue de mobilizar a bolha dele, mas isso tem mostrado que ele não sai desses 28%, né? Ainda bem. Perfeito, Deise, muito bem explicado. Obrigada pela sua entrevista e pela sua participação e disponibilidade também aqui na CNN nesse domingo. Imagina, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Até a próxima.